Oi, gente! Estou aqui com a doutora Ana Clara Nisi, médica hematologista da Santa Casa e do Centro de Hematologia de São Paulo. E estamos aqui para falar sobre a PTI. Doutora Ana Clara, eu sou paciente de câncer do sangue e eu não sei muito bem o que é a PTI. Explica pra gente o que é a PTI. A PTI é uma diminuição importante do número de plaquetas no sangue que acaba causando sangramento, em geral causada por um mecanismo autoimune, essa é a principal causa. Todas as PTIs têm esse mecanismo de autoimunidade por linfócitos B ou linfócitos T, pode ter outros fatores que contribuem para isso, como uma diminuição de produção também. O mecanismo é um pouquinho diferente do que o paciente que faz a quimioterapia, porque na quimioterapia o paciente não consegue produzir a plaqueta. Na PT ele produz, às vezes tenta até compensar essa produção, aumentar, mas ela é destruída ainda, às vezes dentro da medula ou assim que ela sai para o sangue periférico. Doutora, o que é feito para amenizar o quadro das plaquetas baixas nos pacientes de PTI? Então, Cíntia, como aqui o problema não é de produção, eu tenho um problema muito maior de destruição das plaquetas, eu preciso bloquear esse mecanismo. Então, a maioria dos medicamentos que a gente usa são para parar com esse mecanismo imunológico. Então, bloquear os autoanticorpos que são formados, a produção desses autoanticorpos e a ativação do sistema imunológico. Eu tenho uma série de medicamentos que eu posso usar, mas em geral no início do quadro eu uso aqueles que são de ação mais rápida. E os dois de ação mais rápida mais usados são os corticoides e imunoglobulina. A imunoglobulina, o problema é que ela tem um tempo de ação muito curto. Depois de 3 semanas o sistema todo volta e a pessoa volta a ter plaqueta baixa. E o corticoide eu consigo manter por um tempo maior e daí ter uma chance de manter as plaquetas um pouco mais altas. Então, o corticoide é a medicação inicial para esses pacientes. No caso do paciente com PTI, é necessária a transfusão de plaquetas ou não? Não, aqui é bem diferente do paciente que tem um problema de produção de novo, né? Quem faz quimioterapia está com a plaqueta muito baixa, não tem como produzir, então recebe plaqueta para conseguir evitar sangramento. Na PTI, apesar da ideia também ser evitar sangramento, como eu tenho um anticorpo que está circulando, se eu der transfusão de plaqueta, esta plaqueta também é destruída. Então o aproveitamento da transfusão é muito baixo. Então eu só faço isso em situação de risco de vida iminente. O paciente está sangrando, eu não consigo controlar com medicação e aí eu preciso fazer a transfusão. Mas assim, a princípio é para não fazer, é para se evitar. Doutora, todo efeito colateral é decorrente da medicação que o paciente toma? Sim, efeito colateral a gente entende que ele é colateral à medicação, mas nem todo sintoma do paciente é relacionado a isso. A grande maioria. O que a PTI pode dar é sangramento e os outros sintomas todos a gente entende que eles são dados pelos medicamentos. Os medicamentos, eles são muitos, são com mecanismos de ação inclusive bem diferentes. Modo de usar, tempo de ação, tempo de reação e possibilidade de efeitos colaterais, eles são muito próprios de cada medicação e são bem diferentes entre si, mas todo medicamento pode dar. A gente entende que tem 2 tipos de efeito colateral que qualquer remédio pode dar, e aí não é só para PTI. Um efeito colateral que vai depender de dose de remédio, então quanto maior a dose ou maior o tempo de exposição, maior a chance de qualquer paciente ter, e uma outra reação que é uma reação própria do indivíduo frente àquela medicação, que a gente chama de reação idiosincrática. Então, o paciente ter uma reação que pode às vezes ser grave, ela é mais rara, ela vai acontecer naquele indivíduo. Então, sim, todos os medicamentos usados para PTI podem dar e muitos dos sintomas que os pacientes têm em PTI durante o tratamento são por consequência do tratamento, e isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Doutora, existe alguma maneira de melhorar os efeitos colaterais do corticoide? Existe, tem algumas situações que a gente orienta para tentar torná-los mais brandos, digamos assim. Então, claro, o corticoide vai dar sintoma para todo mundo que tomar, quanto maior a dose, maior o tempo, maior a chance. É uma lista grande de eventos colaterais que acontecem, isso é importante de saber, e cada paciente pode ter uma intensidade, uma extensão de efeitos que são diferentes. Então, só para citar alguns, porque a lista é enorme: pressão alta, diabetes, aumento de peso, estrias, alteração de humor que pode ser bem importante, um aumento absurdo do apetite, a pessoa engorda, a pessoa incha, a lista é grande. O que cada um vai ter depende da sua possibilidade como paciente e da dose e do tempo, como eu já comentei. Então, para diminuir, claro, é dar a menor dose possível pelo menor
tempo possível, mas isso fica a cargo do médico e da resposta da doença. E evitar açúcar na alimentação, evitar sal, realmente não comer bobagens, né, muitos doces, manter algum grau de atividade física, apesar de haver alguma limitação pela PTI, mas manter alguma atividade física e sempre discutir os efeitos com o seu médico. Tudo que você perceber e achar que pode estar relacionado, discutir com o médico e ver se isso precisa ser ajustado. Doutora, e quando o paciente está com as plaquetas baixas, existe algum exercício, alguma coisa que ele possa fazer para poder se movimentar e não ficar tão sedentário? A ideia é evitar impacto nas atividades físicas dele. Então ele pode fazer atividade física, mas sem muito impacto, coisas que batam, pular, por exemplo, atividades que têm risco de queda, como bicicleta, isso tudo ele deve evitar. O que faça muita força, que aumente muita pressão. Agora o resto, caminhada pode fazer, natação pode fazer. Interessante ter também uma orientação com relação a quais as atividades mais seguras. Doutora, e quais os sintomas mais graves que a PTI e os corticoides podem causar? A PTI, o mais grave é sangramento, né? Então eu posso ter sangramento desde leve até muito grave. O que realmente causa medo na PTI é sangramento no cérebro, no sistema nervoso central. É muito, muito raro, mas pode dar uma complicação grave. Ou sangramentos mais profundos, que a gente chama em trato gastrointestinal ou geniturinário, que não se consiga controlar. O corticoide ou outros medicamentos também podem ter eventos colaterais graves, mas como o corticoide é o mais usado por mais tempo, em geral, o que as pessoas também mais se queixam, o que precisa ficar de olho é como ele pode dar diabetes, ter diabetes descompensado. Como ele dá pressão alta, realmente descontrolada a pressão. Então, pacientes que já são hipertensos podem perder por completo o controle e ter crises hipertensivas. Paciente que fica com muito inchaço, paciente que tem dor de cabeça e não melhora a dor de cabeça, uma dor de cabeça estranha, mais intensa do que o habitual. Eu acho que tem alguns sinais e sintomas que podem chamar a atenção do paciente para ele procurar o médico. Então ele está tratando a PTI, de repente volta a ter sangramentos, que ele não está conseguindo controlar ou explicar, paciente que está vendo que está urinando muito, engordando demais, emagrecendo demais, com dor de cabeça, ou sangramento do trato gastrointestinal, que também poderia ser uma úlcera de estômago causada pelo corticoide se não usou como protetor gástrico. Doutora, muito obrigada pelas suas informações, elas serão muito úteis para os pacientes da Brale e todos os pacientes que visualizarem esse vídeo. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like aqui. Se inscreva no canal da Brale. E deixem os comentários aqui embaixo, vem comigo que eu te conto. Tchau!